Eu sou Leonardo Reis e hoje o nosso bate-papo é com o pastor Carlos Namorato, mas hoje eu vou pedir licença, pastor, para a gente conversar com Carlos Alberto Namorato, essa pessoa fantástica por trás do título de pastor. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Pessoa fantástica? Eu? Sim, a gente vai descobrir isso todo. Quanto elogio, meu Deus. Pois é, mas é merecido e a gente vai conhecer um pouquinho da tua história hoje e todos que estão nos assistindo vão ver que a gente tem razão em anunciar isso. Eu tenho o privilégio de ser pastor, chamado por Deus, e também fui professor durante muitos anos, trabalhei no colégio, vários colégios, inclusive Brasília, e sempre procurei ser, não o pastor, mas um ótimo professor e, com modéstia à parte, consegui isso. Mas também reúno a questão de ser professor à função pastoral, o que me orgulha muito, graças a Deus. Exato. O senhor é mineiro, não é? Nascido na cidade de Guiricema, no dia 10 de dezembro de 1938. Há 85 anos atrás. O bom é que a gente nem precisa perguntar a idade, o senhor já falou. Né? Tem gente que fica constrangido em falar a idade, mas aqui com o senhor não tem isso não, né? Graças a Deus, não, porque 85 anos e eu, modéstia à parte, muito bem vivido. E sempre que possível na presença de Deus, para poder servir a Deus e aqueles que estão ao redor de mim. Fala um pouquinho para mim, pastor Carlos, sobre a família. Hoje, né, o senhor está falando que está com 85 anos, mas é uma pessoa casada, tem uma família, né, graças a Deus, muito bem vividos, né, com uma harmonia muito bem vivida. Como é que é a tua família? O senhor é casado com quem? E tem filhos também, né? Como é que é essa sua história de família? Eu diria, meu irmão Léo, que eu tenho o privilégio de dizer que eu tenho 60 anos de casamento. 60 anos já? 60 anos, eu com 85, a minha esposa com 77. Pela graça de Deus, vivemos uma vida exemplar e temos 4 filhos, netos e já bisnetos também. E uma família em que pese algumas dificuldades, algumas lutas, o que é normal no mundo de hoje, mas uma família feliz e diria até vencedora. Aqui na tela a gente tem a foto da sua esposa, né? Eu e a minha digníssima esposa. Ela, tanto eu quanto ela, não somos aquele garotão e aquela garotona, mas era muito bonita, né? Não, ela continua muito linda, a gente sempre encontra com ela pela feira ali, com todo respeito, a sua esposa é muito bonita, assim como o senhor é um galã também, a gente vai ver isso nas fotos, a gente vai ver isso nas fotos daqui a pouco. Ganhei meu dia hoje. Um abraço para a Adilis, né? A sua esposa. E seus filhos, você falou que tem 4 filhos, 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Né? Sim, e aí uma perguntinha. Todos tricolores também? É interessante, né? Todos tricolores. Aliás, você tocou nesse assunto. Eu mandei outro dia um e-mail para o Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, e dizendo para ele da minha família com a fotografia. Ela aí. E ele ficou muito feliz com isso. E a fotografia foi os 4 filhos e eu, tudo de camisa do Fluminense. Mas essa história sua, essa paixão com o clube, com o Fluminense, ela já vem de muito tempo, né? Estou sabendo que Maracanã, lá nos seus áureos tempos, né, de arquibancada ainda aquecida por aquele sol da tarde, você marcava presença lá, né? Eu sempre, quando eu morei no Rio de Janeiro, eu frequentava muito o Maracanã, principalmente os jogos do Fluminense, e de vez em quando saía meio decepcionado. Mas, graças a Deus, o Flusão me trouxe muita alegria e continua trazendo. Muitas paixões, né, no futebol, é bacana. E a família toda acompanhando fica legal também, né? Exatamente. Os filhos também foram levados no Maracanã depois, ou foi só na sua época de juventude? Alguns eu levei, outros não. Né? O Flávio, não. Mas o Silvio eu levei, a Cátia eu levei, o Carlinhos também.
Todos eles. E quando moramos em Volta Redonda, todo jogo do Fluminense eu levava a família toda para o jogo. Que de vez em quando o Fluminense aparecia por lá no estádio do Voltaço, né? Exatamente. Essa paixão, né, pela família, isso vem também dos seus pais? Você tinha esse carinho dentro de casa quando ainda jovem, pastor? Olha, eu só de pensar no meu pai e na minha mãe eu me emociono, porque foram excelentes pais, muito orientadores dos filhos. Pela graça de Deus, todos os filhos estão bem encaminhados. E um exemplo de pai, um exemplo de mãe também. E até se me permite dizer, a minha mãe aos 95 foi hospitalizada. E lá no hospital, ela, pelo espelho, assim, pelo vidro do quarto onde ela estava, ela olhou para o céu e disse: Senhor Deus, 95 anos está bom demais. Isso foi às 10 horas. Às 11 horas, Deus a chamou. Olha ela aí. Ela, seu pai. Maria Gabriela Namorato. E seu pai? E Antônio Namorato, descendente de italiano e sempre muito gozador, como muitos italianos são, né? Sim, exatamente. Aquela alegria do italiano, né? Tá presente. E na verdade, está presente até hoje, né? Nas gerações, também nas outras gerações da sua família, né? A gente sabe que eu conheço muito bem seu filho em especial, o Flávio, e que tem um senso de humor tremendo, né? Isso aí vem então dessa descendência italiana e vem lá dos seus pais. E meu pai sempre foi assim muito brincalhão, muito alegre, feliz. E momentos de dificuldade, ele sempre arrumava uma válvula de escape para nos alegrar e dizer: isso vai passar. E assim aconteceu, e eu tenho tentado fazer isso com a minha família. Então, já um pouco de dificuldade, mas... Essa, então, você pode considerar uma lição, então, que você traz dos seus pais, né? Exatamente. É a alegria de viver e, mesmo na dificuldade, buscar um ponto positivo, né? Para tudo ele arrumava um jeito de contar alguma coisa para rir e brincar com a gente. Mesmo naquele momento difícil. Foi um momento muito interessante na minha vida até os 17 anos, porque aos 17 eu, orientado por Deus, sem saber que era, mas Deus estava me orientando, fui para o Rio de Janeiro e lá me ingressei no Corpo de Fuzileiros Navais. Essa história parece até bem interessante, mas antes essa foto aqui que está na tela, mostra, parece que é a casa em Minas, né, onde o senhor nasceu. Em Guiricema, a casa onde eu nasci. E tá aí, voltou para visitar lá. Já, algumas vezes eu volto lá e tiro foto. E ainda tem parentes por lá ou não? Tenho vários parentes ainda na cidade de Guiricema. Guiricema. Minas Gerais, próximo a Miraí, a Rio Branco. Perfeito. E é um cantinho gostoso? Vai passear de vez em quando? Relembrar o passado é bom, né? Eu faço isso de vez em quando, viu? É muito bom. Vamos lá, vamos falar a respeito um pouquinho dessa questão de ser um fuzileiro naval, passou pela Marinha do Brasil e pelo que a gente sabe passou com honra, né? Muitas histórias também dentro desse contexto da vida militar. Mas a sua decisão em ser um fuzileiro naval, ela começou como? Eu estava passeando no Rio de Janeiro e peguei um bonde. Quando eu entro num bonde, eu vi um homem, assim, jovem ainda, com a farda muito bonita. Aí eu disse para mim mesmo: eu quero ser isso aí. E fui perguntar ao meu tio o que era aquilo. Ele falou assim: isso é fuzileiro naval. Eu digo: quero ser. E me ingressei na Marinha, no Corpo de Fuzileiros Navais, no ano de 1957. Então, quando o senhor decidiu, você nem sabia exatamente o que era um fuzileiro. Você viu a farda, achou aquilo importante, bonito, né? Falou: olha, que interessante, eu quero ser isso aí. E aí foi buscar saber o que era. Se me permite dizer... não sei até que ponto eu serei muito compreendido, mas eu creio que a minha vida foi sempre orientada por Deus. E não fui eu que quis ser. Alguma coisa me chamou para ser fuzileiro naval. Te levou. Você acredita então que foi uma orientação de Deus para olhar para aquela pessoa, para ter esse sentimento de que... Eu creio nisso. Isso é importante. E aí decidiu então ir para se alistar? Isso. Me alistei, fui servir na Ilha do Governador. Sim.
como recruta e já tinha, pelo apoio da minha mãe e do meu pai, eu, quando morava em Cataguases, Minas Gerais, eles sempre me orientaram para estudar. E eu já tinha uma certa formação. E quando chego na Marinha, o primeiro exame que veio, passei, fui classificado em primeiro lugar. Logo em seguida fui cursar e fui promovido. Logo em seguida vem outro concurso, eu fiz também e fui classificado em lugar, não primeiro, mas muito bem classificado. E consegui fazer o curso. E assim foi acontecendo na minha vida. Curso de paraquedista, guerra na selva, mergulhador, alpinista, tudo que aparecia eu fazia. Ou seja, se me permite contar uma historinha. Claro. O meu comandante me viu e disse assim: sargento, eu vou te mandar para o SIGS. E eu perguntei a alguém: o que é SIGS? E disseram: ih, rapaz, você está no mato sem cachorro. SIGS é Centro de Instrução de Guerra na Selva, é lá na selva amazônica. E para você que está me assistindo, eu vou dizer, passei 4 meses dentro da selva amazônica e, como diz aquele ditado, me perdoe dizer, eu comi o pão que o diabo amassou. Terríveis 4 meses. Mas ali aprendi muita coisa. E certa vez eu agarrado a uma árvore, cansado, todo molhado de suor, eu olhei para o céu e disse, se bem que na selva amazônica não se enxerga o céu, eu olhei para cima e disse: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu senti Deus dizendo para mim: estou te amansando. E aí vai falar o quê, né? E eu confesso que quando eu voltei da selva amazônica, eu voltei manso. Diferente. Foi um período, então, de transformação, né? Muita transformação, muito aprendizado, muita renúncia. E não foi só para o militar, mas sim para o Carlos Namorato, pessoa. Essa transformação ela foi pessoal também, né? Não foi só foi um melhor militar ou um militar mais dedicado, não. Se me permite, Léo, dizer isto, eu sentia Deus ter me levado para ali para ser diferente. E quando eu voltei para minha casa com meus filhos, eu voltei diferente. A minha própria esposa disse: o que houve com você? Eu voltei diferente. E diferente, modéstia à parte, para melhor. Então, nesse período que o senhor foi fazer esse curso na selva, o senhor já era casado e já tinha filhos? Já tinha 3 filhos. E passou 4 meses lá nessa experiência que foi realmente dura, né? E o mais interessante, já que eu estou contando muita história, um dia, num domingo à noite, nós estávamos no acampamento, aí o chefe, né, o capitão disse: amanhã, segunda-feira, iremos para sobrevivência. Eu perguntei a alguém: o que é sobrevivência? Uma semana na selva amazônica sem comer. Eu digo: isso é coisa de louco? E fui. Você que está me ouvindo, passei 7 dias sem comer. E estou aqui vivo e forte pela graça de Deus. Então... E a comida zero, você não podia comer nada. Hoje, quando a minha esposa pergunta: o que você quer almoçar? Eu digo: arroz, feijão e angu. Ela ri para mim. Mas por quê? Porque 7 dias sem comer, eu não faço questão de qualidade. Mas você precisa ter o alimento. Mas aprendeu a valorizar, deu um valor diferente, né, para essa experiência de comer, né? Não é só por luxo, por necessidade, né? A sua palavra foi excelente, valor. Eu passei a dar valor a muita coisa e, já que estamos falando de história, eu voltei da selva amazônica diferente do que fui. E até hoje guardo no coração, na mente e no corpo todos aqueles ensinamentos. E que bacana, né? E tenho certeza, como você já contou para a gente aqui, guarda também aquela voz que o senhor ouviu dizendo: estou te amansando. E eu voltei bem diferente. A minha esposa disse assim: o que houve com você? Eu ri.
Eu ri porque realmente eu amancei, voltei mansinho, Mansinho, mansinho. E essa vida durante esse período, na Marinha, né? Nessa vida militar, outros episódios. Você falou de paraquedismo também, né? Você teve essa experiência de ser um paraquedista, de fazer o curso? Eu Aí fui até a chamado, foto lá, que bacana. fui chamado por Deus para ser paraquedista, não para ser paraquedista, para aparecer. Mas Deus queria me ensinar muita coisa. E vou lhes contar isto. Foi um período muito importante na minha vida, onde eu senti a presença de Deus e o poder de Deus na minha vida. Porque foram mais de 300 saltos, e cada vez que eu chegar na porta do avião ou do helicóptero, eu olhava para o céu e dizia: Senhor, toma conta do teu filho. E de todos os saltos que eu fiz, nenhum deles me acidentei. Enquanto isso, eu assisti colegas meus saltando e morrendo. Em que ano mais ou menos foi isso? Você tem ideia? Foi na década de 70? Na década de 60. 60. É. Ali a gente está vendo uma foto do senhor fazendo, já depois do salto, né? Provavelmente. O paraquedas está desmontado, né? Esse salto foi em Belém do Pará, onde eu fui chamado para fazer uma demonstração de salto de paraquedas. Uhum. E lá eu saltei, e quando eu cheguei no local que devia aterrar, esse grupo se reuniu ao meu lado e veio me prestigiando, né? Que bacana lá, a imagem parece até um herói, né? As É crianças admiradas, até naquela época. Hoje a gente tem equipamentos mais modernos, mais leves, a segurança ela foi aprimorada, então realmente ser paraquedista na década de 60 é muito diferente do que ser paraquedista hoje, mesmo sendo hoje ainda arriscado, né? Tendo seus riscos, mas naquela época ainda era muito mais, né? Já o Léo me provocou para uma historinha. Uhum. Nesse salto em Belém do Pará, demonstração, um senhor, uma autoridade da cidade, chegou para mim e disse assim: ô sargento, você vai saltar de paraquedas, em volta do local que você vai cair, é uma cerca de arame farpado. E eu disse para ele: senhor, cerca de arame farpado para paraquedista é segurança. Ignorância minha. Aí ele olhou para mim assim: vai ser ignorante assim mais longe. E eu falei por um pouco de arrogância também, que o paraquedista, ele é criado de uma maneira assim para ser muito bravo, muito disposto e topar qualquer parada. E isso está dentro da mente e do coração do paraquedista. E acaba parecendo para muita gente arrogância, né? Exatamente. Essa disposição, essa certeza de que vai dar certo, né? Já que estou contando, estávamos no avião e o piloto disse: senhores paraquedistas, estamos a 15 minutos da área de lançamento, e lá está chovendo muito e o vento está a 25 graus. Sabe o que nós, 42 paraquedistas dentro do avião, dissemos? Eu quero é mais! E todos nós saltamos, pela graça de Deus, deu tudo certo. Sem incidente nenhum. Ventava muito, chovia muito, mas Deus estava comigo e com os meus colegas. E faz parte do treinamento militar exatamente essas hostilidades da natureza, né? É o caso do treinamento na selva, né? O paraquedismo também, não adianta você querer saltar só em tempo simples, favorável, né? Quando você está numa situação que vocês treinam para isso, apesar de não querermos, mas é treinado para combate, né? Tem que ser na situação de clima que tiver no momento, né? Meu filho disse que eu devia contar algumas histórias. Eu saltei na Fábrica Nacional de Motores, eu e vários colegas, e caí numa plantação de abóbora. Aí eu peguei uma abóbora daquela, coloquei dentro do paraquedas e vim carregando. Aí um senhor chegou para mim assim e disse: você gosta muito de abóbora, hein? Eu peguei a abóbora, tirei de dentro do paraquedas, coloquei no chão e pedi a ele desculpa. Ele disse: pode levar. Eu digo: não, senhor. O senhor é dono do abóboral, então Deus te abençoe.
Você gosta muito, você veio do céu para pegar uma abóbora. E fica essa lição, né? Ali está tendo uma revista, isso? Em tropa? Isso foi quando nós, no quartel, recebemos o comando, passou a ser do senhor Roberval Pizarro Marques, um capitão de mar e guerra, um homem muito honesto, muito cumpridor dos deveres, exigente também, e nós estávamos, nesse dia, recebendo ele como comandante da nossa tropa. Mas já teve revista em tropa de gente um pouquinho mais elevada em termos de importância para o país, não teve? Que o senhor passou, por exemplo, como um presidente da República? Eu servia em Brasília e, modéstia à parte, eu tenho curso de paraquedismo, salto retardado e também como professor de educação física. Então, de vários brevês no peito. Sim. E o presidente da República foi visitar o nosso quartel. Nessa época era quem? Garrastazu Médici. Ah, sim. E quando ele passou por mim, ele parou, olhou e disse para mim, parabéns, por causa da farda e aquele monte de brevê. Mostrava a importância que você tinha. Modéstia à parte, era o único sargento naquela tropa que tinha esses brevês, esses cursos. Então ele parou, olhou e disse isso para o comandante Edgar. Parabéns para esse sargento. Eu fiquei muito feliz com aquilo. Um presidente da República falar isso. A ter esse reconhecimento, né, do quanto você se dedicou na vida militar, né? Uhum. Isso é bacana. Dentro desse período, então, militar, eu sei que tem muitas histórias para a gente contar, né? Mas tem alguma que você queira destacar mais? Ou a gente pode ir mudando de assunto? Eu diria, para terminar, que, modéstia à parte, eu fui um bom militar. Uhum. Um bom militar. Qual a patente que o senhor chegou? Cheguei a segundo sargento apenas. Sargento. Uhum. Já concurso para primeiro, mas não cheguei à promoção, não. E um período muito interessante na minha vida, onde eu digo com muita certeza, aprendi muita coisa boa para viver. Uhum. Claro que tem minhas falhas, meus defeitos, mas muita coisa que eu fiz na vida ou que faço é baseado nos ensinamentos no meu período militar. Ou seja, aquilo que muita gente fala, que na vida militar você tem muito ensinamento, questão de disciplina, isso realmente acontece, né, Pastor Carlos? Então você tem você traz isso então do militarismo para a sua vida, você tem certeza que foi um influenciador marcante? Eu creio que sim, e digo que quando se passa pelo militarismo com vontade, com honestidade, com coração dado àquela situação, é muito interessante e acaba quem leva vantagem com isso somos nós, porque aprendemos muito e não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho soluções para todo e qualquer problema na minha vida. Eu vi uma foto anterior aqui do senhor e ali estava mostrando parece um acampamento, né, que está sendo desmontado, montado, não sei. Mas antes desse aí, parece que a gente estava conversando aqui antes, você me falou de uma caminhada curtinha, né? Aquela caminhadinha pequena, de quantos quilômetros? Nós saímos do centro de instrução, no Rio de Janeiro, certo, na Ilha do Governador, até a Barra da Tijuca a pé, 80 quilômetros. 80 quilômetros. E nós fomos andando. Essa foto anterior é quando nós estávamos desmontando a barraca, que fomos para lá, passamos uma semana lá, e nesse dia eu e meu colega, Melquíades Alves Pinto, que hoje é capitão de mar e guerra, eu e ele, nós estávamos desmontando a nossa barraca. É essa foto aí. Depois de 80 quilômetros de caminhada. Depois de 80 quilômetros de caminhada. E não é só caminhada de shortinho e bermuda não, né? É com equipamentos, né? Com a mochila nas costas, aproximadamente 15 quilos. Fora o fuzil, o FS, também no ombro, né? Muito peso e longa quilometragem. E longa quilometragem. E de vez em quando ouvia uns gritos, deixa de ser frouxo. Quando alguém mostrava um pouco de cansaço, de prostração. Era um grito e a gente arribava e saía andando depressa.
E o pessoal acha que é fácil, né, pastor Carlos? A gente tem. Parece que você comentou lá no início da nossa conversa sobre mergulho. Você também fez curso de mergulho? Eu comecei a aprender sobre mergulho e alpinismo e curso de contra-guerrilha. E, bom, estamos aqui contando tanta história, né? Vou contar Vamos uma. contar mais uma. Estávamos num local lá perto de Resende, uma montanha muito alta, e chovia e estava a temperatura 8 graus, um frio tremendo. E eu todo molhado. Aí a sensação térmica, então, pior ainda, né? E começou a me dar aquele negócio de hipotermia. Até que eu cheguei perto de alguns militares e um cabo chegou e disse assim: sargento, o senhor está com hipotermia, eu tenho um remédio aqui excelente. Eu digo: que remédio? Eu sei que o senhor é um cristão e cristão não bebe bebida alcoólica, mas esse remédio é 2 dedinhos de cachaça. Eu digo: traz aí. Ele trouxe. Você que está me ouvindo e assistindo, eu bebi aqueles 2 dedinhos de cachaça, a hipotermia foi para o inferno. Então, eu não apoio ninguém que tenha vícios, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é para ser jogado no lixo. Mas eu nunca falo mal de cachaça, porque naquele dia, aqueles 2 dedinhos salvou a minha vida. Pois é, exatamente. Eu falo sempre assim, tem gente que critica, por exemplo, a internet, que a internet é não sei o quê, que é ruim, e eu sempre dou o exemplo da faca, por exemplo, que ela pode ser utilizada para preparar um alimento, como, né, a gente vê diversas pessoas na selva, uma faca faz toda a diferença, pode te trazer, né, uma situação realmente de sobrevivência, de sair de uma situação de morte, mas ela pode ser usada também para matar alguém. Então depende da forma com que ela é utilizada. Exato. A cachaça, nessa sua história, ela foi muito bem utilizada, né? E graças a Deus o senhor não bebe, né? Não, então não quer dizer que aquele golinho de cachaça iria te viciar. Não. Mas é um cuidado que realmente a gente tem que ter com os vícios, com a forma que é conduzido, né, pastor Carlos? Sem querer ser pastor, e acaba sendo, a Bíblia fala que o corpo do ser humano é templo do Espírito Santo. E se eu tenho vícios, eu estou jogando o meu corpo no lixo. Sem dúvida. E eu sempre digo: eu não vou jogar meu corpo no lixo. Não, um corpo que desde a juventude foi trabalhado, inclusive foi professor, quando você falou que foi professor, exatamente, foi de educação física, né? Exatamente. Então, na verdade, sempre foi um atleta. Você está falando de alpinismo, a questão de mergulho também. Tem alguma história interessante sobre esse período que você tentou ou fez o curso de mergulho? Tem a história do cação. Cação é um peixe bastante grande e eu estava mergulhando e lá embaixo, antes de subir, eu estava assim verificando o local que eu estava e de repente apareceu um cação na minha frente. Quando eu vi o tamanho da boca daquele peixe, eu vi: meu Deus, eu tenho que sair daqui agora. E subi a todo vapor. E o que não é aconselhável. O que não pode, porque o mergulhador, quando ele sobe, tem que subir compensando, porque a pressão lá embaixo é muito grande. Mas eu não pensei naquilo, não. Eu subi igual um louco. Você viu aquele cação vindo na sua direção? Se ele vem em minha direção e me pega um pedaço de uma perna, um braço, levava tudo. Era um peixe muito grande, viu, uma boca muito grande, e até hoje eu me lembro dessa história e digo: cação comigo, Deus me livre. Nem para comer hoje. Mas o mergulho, você chegou a concluir o curso de mergulhador? Não cheguei a concluir. Foi só algumas experiências que teve. Eu creio que depois daquele dia... O cação te desanimou. O cação me desanimou. Aqui passou uma foto, essa aí que a gente está vendo, olha, isso aí é um time de futsal, é isso? Futebol de salão, isso mesmo. E aí eu tô vendo ali um militar posudo ali do lado, todo imponente, era o técnico, era o senhor, né? Eu fiz o curso de educação física no Exército. Certo. E lá a gente aprende de tudo. Foi na época que Cláudio
Cláudio Pêssego de Moraes Coutinho era nosso professor de futebol. E ele me ensinou muita coisa. E quando eu terminei o curso, voltei para o quartel, me tornei técnico dessa equipe de futebol de salão, onde olho muitos deles, tenho muita saudade de todos eles. Me tornei técnico e fui muito vitorioso. Modéstia à parte, fui muito vitorioso como técnico. E a taça na mão lá do goleiro. Era o goleiro aquele lá? Ele já mostrava. Exato. Mostrava aí como que algumas vitórias apareceram, né? O pastor Carlos, um detalhe que eu queria também tirar, né, dúvida com o senhor a respeito desse período como educador físico. Fora do Exército, você continuou como professor? Você se formou lá? E aí, saindo do Exército, ou mesmo em paralelo, você foi professor de escolas? Como é que funcionou isso? Eu saí e fui trabalhar no colégio em Brasília, quando eu servi em Brasília. Ah, sim. E a história é essa, eu pedi licenciamento compulsório. Uhum. Então, o militar, depois de um certo tempo, ele pode pedir licenciamento compulsório e ele sai... E aconteceu comigo. Eu fui trabalhar na escola do SESI, em Brasília. E já que nós estamos contando história, me permita contar isto não para receber elogio, não, mas é uma verdade. Eu era aquele professor que o sargento não saiu dele. E ele era professor no colégio SESI, um colégio civil, mas eu era como se fosse dando aula para militar. Uhum. Até que um dia eu tive que vir embora de Brasília, eu ia me mudar para Volta Redonda. E eu fui ao diretor do SESI pedir demissão. E, por favor, eu estou contando isso, não é para receber elogio, para mostrar um lado do cristão. E quando eu fui a ele e pedi demissão, ele colocou um papel em branco na minha frente, com a caneta, e disse: professor, coloca quanto o senhor quer ganhar e não seja tímido. Por que isso? É porque eu era aquele militar do quartel, mas eu trouxe aquela vida militar para dentro da escola SESI, em Brasília. Uhum. E eu trabalhava com os alunos com muita segurança, muita firmeza, mas também com muita honestidade e amor. E eu acabei, sem querer, não era a minha intenção, eu me destacava como um dos melhores professores daquele colégio. Tanto que no dia do pedido de demissão, o diretor, professor Carvalho, me fez esse oferecimento. Eu conto isso para dizer que quando se quer servir a Deus, nós nos tornamos um pouco diferentes. E essa junção, né, de disciplina, de conhecimento, mas de amor, né, da humanidade, trabalhar com o ser humano e com o carinho que ele deve ter, traz esse tipo de sucesso que é elogiável, sim, né? Mesmo que o senhor não esteja contando para ser elogiado, mas sem dúvida nenhuma, elogiável, né? Em Volta Redonda, parece que teve já desfiles, um desfile cível que a sua turma fez e que também teceu muitos elogios, foi tecendo muitos elogios pela parte do prefeito mesmo da cidade, de quem assistiu o desfile, né? Eu fui chamado pelo diretor Beno Arthur Mertzek para administrar o desfile de 7 de setembro. E aí me veio a ideia, e eu creio que foi de Deus, de falar para os alunos: nós vamos desfilar e todos nós com a Bíblia na mão. Aí os outros professores acharam aquilo uma coisa fora do comum. Diferente, no mínimo. No dia 7 de setembro, lá estava todo o Colégio Batista de Bíblia na mão e eu com a minha. Aí chega um aluno e diz assim: professor, eu quero desfilar, mas eu não tenho Bíblia. Eu não tinha, toma a minha. E entreguei para ele, ele ficou todo feliz da vida. E quando passávamos em frente ao palanque, onde estava o prefeito, ele desceu, me abraçou e disse: nunca em Volta Redonda houve um desfile tão bonito quanto esse. E eu quero dizer a você que está me ouvindo, por favor, não estou buscando elogio, não. Eu quero dizer para você
que quando se é orientado por Deus, a gente faz coisas Não que tem como fazer feio, né? não sabia nem o que estava fazendo. Mas que ficou marcado na história, né? Ficou. De Volta Redonda, E- na sua vida pessoal E pela também. foto, os alunos de Bíblia e eu sem Bíblia na mão, mas porque eu tinha dado. Porque a sua tinha sido muito bem encaminhada, né? Olha que bacana. E tem aí uma fanfarra também. É, esse aí é na frente do Colégio Batista, nós íamos fazer um passeio e na hora de sair para o passeio tiramos essa foto, né? Aham. E eu olho com muita saudade esses alunos. E tá lá o professor. E do lado ali eu com a minha... Sempre posturado. E não obedece, não. Era bravo, pastor Carlos? Olha, eu não sei se eu chamaria de bravo, eu chamaria assim, muito enérgico, Aham. mas muito honesto mesmo. Tanto que eu era muito querido pelos alunos, né? Mas eu era Disciplinador. e aquilo que eu aprendi na Marinha como paraquedista, eu colocava em prática com meus alunos. Tanto que Aham. nós tínhamos rampa, exercício com toros, que é coisa que é feita no paraquedismo. Uhum. Meus alunos faziam isso. Então, E alguns reclamavam, mas eu era muito exigente. Agora, me permita dizer, com muita honestidade, com muito carinho com eles. Nada de arrogância ou ignorância. E todos eles gostavam de mim. Já que estamos contando história, eu fiz o curso de teologia. E assim que eu me formei em teologia, eu disse, bem, agora foi me oferecido ser pastor em uma cidade fora de Volta Redonda. E eu disse, eu aceito ser nomeado para fora de Volta Redonda. a teologia que o senhor fez foi Teologia. em Volta Redonda mesmo? Foi em Volta Redonda mesmo. Uhum. E aí eu pensei, bom, última semana de aula, dezembro, sexta-feira eu vou pedir demissão. E na quarta-feira eu fui chamado pelo diretor, o tesoureiro veio me chamar, eu fui falar com ele, professor Penteado. E ele falou assim, o Carlos Alberto, eu sinto muito, mas o seu salário aqui é muito grande. Eu posso ter 3 professores no seu lugar. Então eu chamei você aqui para dizer que nós vamos ter que dispensar você. Eu disse, professor Penteado, obrigado. E eu agradeço a Deus esse milagre. Ele falou, por quê? Porque na sexta-feira eu viria aqui pedir demissão, porque eu sou pastor e fui nomeado para Sapucaia. E eu aceitei a nomeação e vou mudar para lá. Então eu vim sexta-feira pedir demissão. Ele disse, viu, tesoureiro, que mancada que nós demos? Acabou que antecipou, vai ter que pagar as indenizações, que seria diferente caso o senhor pedisse demissão. E que né? indenização, viu? E que indenização. Então, quer dizer, Deus sabe conduzir muito bem esses seus casos na vida, né, pastor? Até nisso eu vejo a mão de Deus, viu? É, uma providência Exato. muito bem colocada, né? Ô, pastor Carlos, você falou da nomeação como pastor, mas tem uma história meio diferente aí, tem uma nomeação que o senhor recebeu como pastor, que foi, na verdade foi a consagração até, né, se eu não me engano. Que história é essa? É diferente de tudo que já tinham visto? Eu já tinha terminado o curso de teologia e ia apresentar a documentação para o bispo, né, a sede regional, e aí ficaria a critério do bispo nomear ou não. Eu estava me preparando para isso. E eu era o ajudante do pastor Aldis Franco Correia Dias, na igreja onde eu servia, a igreja do bairro Dom Bosco, em Volta Redonda. E ali nessa igreja eu trabalhava muito com o pastor. Mas esse pastor, infelizmente, veio a falecer. E lá no cemitério, eu fui presente lá, e vários pastores, também o bispo Paulo Aires Mato estava presente nesse ofício fúnebre. Após o corpo do pastor de Francisco colocado lá na cova, ele me chamou e subiu comigo numa catacumba
de cimento, é claro, subiu comigo, me abraçou e disse, olhando para o céu, levantou uma das mãos e disse, eu consagro Carlos Alberto Namorato, pastor da Igreja Metodista, e já o nomeio para a Igreja Metodista na cidade de Sapucaia. Então eu tenho um privilégio esquisito. O único pastor consagrado e nomeado no cemitério sou eu. E tudo declarado em cima de uma tumba. Uma catacumba, uma sepultura. De uma sepultura. Extremamente. Você não conhece nenhum outro caso assim, né, você? Eu também nunca tinha escutado falar, mas está aí. Eu tenho certeza que também, como você sempre disse, né, como providência ali de Deus, esse também foi um momento que Deus preparou ali, porque a sua vida pastoral, ela sempre foi repleta aí de muita realização, né? Eu diria, meu caro irmão Léo, que foi um privilégio muito grande para mim ter sido chamado por Deus para ser pastor. Trabalhei com muita seriedade e cada igreja que eu passei, Deus abençoou tanto que todas elas cresceram, apesar do pastor Carlos Alberto Namorato, elas cresceram muito. E eu tenho esse privilégio que Deus me deu na vida, graças a Deus. E essa vida, né, como servo de Deus, como pastor, ela também teve várias nuances, foram várias igrejas, né, que o pastor teve oportunidade de abraçar e de trabalhar, né, e, pelo visto, desenvolver. Muitas delas parecem problemáticas e que começaram a tomar um rumo, mas, como você disse, sempre com a orientação de Deus, né? Mas um trabalho, claro, muito sério, disciplinado, que eu sei que o pastor também colocava nesse seu trabalho para Deus, nesse trabalho pastoral, né? Tinha essa influência aí do militar Carlos Alberto Namorato, mas também do servo pastor Carlos, né? Você me deu a oportunidade de dizer, o militarismo foi uma das maiores bênçãos na minha vida, porque como pastor eu nunca me neguei de ser um civil, mas também nunca me neguei de ter sido um militar. Uhum. E em muitas igrejas por onde eu passei, eu coloquei certas atitudes minhas de militar, né? Me lembro que alguém chegou para mim e disse, pastor, você foi militar? Eu digo, fui, mas guarda no coração, na mente, o militarismo, na mente, no coração e no corpo, e nas palavras, nas atitudes também. Ele olhou para mim, ficou meio ressabiado, e eu disse para ele que eu não negaria nunca a minha época militar, e aquilo que eu aprendi, eu colocava em prática, porém sempre com amor, nunca como maldade. Uhum. E já que me contaram, já que você me provocou para essa situação, certa vez um senhor, membro de uma das igrejas por onde eu passei, não foi muito feliz e disse para mim coisas ofensivas. Uhum. E eu ouvi aquilo e ouvi calado, não respondi nada, mas eu saí dali pensando, eu vou me vingar desse cara. E cheguei para um senhor da igreja, nome de Nestor, e disse, seu Nestor, fulano de tal falou isso comigo, eu vou pegar ele pelo pé e vou me vingar. E o senhor Nestor disse, pastor, não é porque um burro te dá um coice, que o senhor vai cortar a perna dele. Irmãos, eu estou falando isso aqui para que você que está me ouvindo, aprenda isso. Muitas vezes nós somos prejudicados e ofendidos, mas o amor de Deus me ensina o seguinte, procure compreender, procure amá-lo, porque o que ele precisa é de amor. E depois daquela lição de moral que eu recebi, eu mudei muitas coisas na minha maneira de pensar a respeito do meu semelhante. E assim vai o aprendizado, né? Com cada liçãozinha de vida que a gente recebe, né? Um dia aqui, outro lá, a gente vai juntando toda essa experiência. E para mim hoje aqui, um privilégio estar conversando com o senhor. É um aprendizado, sem dúvida nenhuma, e a gente leva muitas lições. Espero que quem esteja nos vendo também possa ter
sentido esse privilégio de ouvir um pouco mais dessas histórias. Eu aqui, assim, eu vou te confessar que eu tô com um pinguinho de inveja dessa sua memória. É impressionante como é que você não fala o nome, não. Não é um nome, é nome, apelido, sobrenome, cargo, né? Que memória privilegiada o senhor tem, pastor Carlos? Eu fico feliz de ouvir esse elogio, né? E devo dizer que por onde eu passei, com dificuldades, com alguns erros, quem é que não erra? Uhum. Mas aprendi muito, mas Deus me deu privilégios que nunca na minha vida eu vou ter outra vez por causa do tempo que eu já passei. Mas foi muito gostoso na minha vida por onde eu passei e, modéstia à parte, deixei alguma saudade com algumas pessoas, mas nunca deixei de ser honesto, correto, cheio de amor. Mas também, quando precisava, o paraquedista entrava em cena. Exatamente, até porque, né, Jesus nos amou tanto, mas não deixou também de ser severo quando precisou ser, né? Então é isso. Ô, pastor Carlos, quero agradecer, né? Realmente, como eu falei, não é da boca para fora, é um privilégio a gente poder bater esse papo, ouvir essa história. Eu sei que tem muito mais, a gente vai ter, se Deus quiser, outras oportunidades de falar um pouquinho mais dessa história incrível de vida, né? E poderemos, sem dúvida nenhuma, fechar esse papo daqui de hoje, voltando lá na minha introdução, quando eu falei da fantástica pessoa, né? E aí eu tenho certeza que agora quem nos viu e nos assistiu até agora pôde perceber que eu não estava exagerando, não. Muito obrigado, pastor Carlos, ou a pessoa incrível, Carlos Alberto Namorato, por esse bate-papo tão instrutivo, tão gostoso e realmente momento de reflexão. Muita coisa a gente pode trazer e aplicar na nossa vida. Primeiro de tudo, 85 anos de idade, eu nunca tive o privilégio que estou tendo agora de contar parte da minha vida. E pode crer, viu? A minha vontade, a minha disposição é continuar com a minha vida servindo a Deus, servindo ao meu semelhante e pedindo a Deus a todo momento: Senhor, coloca no meu coração amor pelo meu semelhante. Porque quando eu peço isso a Deus, Ele atende o pedido e, com uma certa dificuldade, a gente ama. Mas eu posso dizer uma coisa: tenho lutado com muita força para amar o meu semelhante e cumprir aquilo que o apóstolo Paulo diz, me permita repetir. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. É esse aprendizado que eu tenho da palavra de Deus e procuro me esforçar muito para conseguir. E Deus tem me abençoado de certa forma. Sem dúvida, não só de praticar, mas também de ensinar as pessoas a praticar o mesmo. Exatamente. Parabéns, obrigado mais uma vez por esse bate-papo e a você que, né, nos acompanha até agora, muito obrigado. Que a gente possa ter mais bate-papos como esse, momento realmente de reflexão e conhecer pessoas e histórias interessantíssimas como a do Carlos Namorato. Um grande abraço, até mais.